Eu tenho a impressão que dá para a gente resolver esse mesmo exercício pelo método de anel, né? Aqui vai ser um segmentozinho que vai girar, vai formar um anel. Aqui, penso eu que dá para resolver aqui. Então, é para ser bem mais fácil do que esse outro, né? Bem mais fácil. Então, vamos só relembrar aqui, ó. No caso de disco, você tem uma função aqui onde a variável independente é x, tanto em cima quanto embaixo. Você vai girar em torno do eixo x. Aqui, aquela linha auxiliar que você traça não é paralela ao eixo x, como no método de Casca, é perpendicular ao eixo de rotação. Não é nem ao eixo x, porque o eixo de rotação não precisa ser o eixo x, pode estar aqui embaixo o eixo de rotação, tá? Você tem então uma situação assim, ó. Poderia ser assim, você fixa aqui o x, certo? Aí você tem aqui o eixo de rotação em algum lugar, pode ter o eixo x, pode ser o eixo, não, pode ser o eixo, sei lá, y igual a 10, y igual a menos 2. Aqui eu coloquei o eixo x aqui no desenho, né? Mas não precisa ser o eixo x, só tem que ser paralelo ao eixo x. Poderia ser aqui em cima, por exemplo, ó. O eixo de rotação poderia ser lá em cima. Então, aqui você precisa de duas coisas aqui também. Você precisa de o R grande e o R pequeno. O R grande, para esse x fixado, é a maior distância, vamos supor, vamos olhar para essa parte aqui, ó. A maior distância do eixo de rotação até um ponto da região. Essa maior distância, então, seria a distância daqui até aqui. Isso seria o Rzão se eu estivesse com o eixo de rotação lá em cima. Se o eixo de rotação for o eixo x, aí já não é mais esse ponto aqui, já é esse de cá. É a distância desse até esse. Então você vai depender de onde que está seu eixo de rotação. Se eu estiver embaixo do gráfico? Embaixo como assim? Vai ser também, ó, o ponto mais distante do eixo de rotação é o ponto daqui. Então vai ser este de cá menos este de cá, para isso que dá o tamanho. O menor vai ser esse daqui. Se o ponto estiver lá em cima, quem está mais distante é esse de cá. Então o Rzão vai ser de cima menos o de baixo. E o menor vai ser esse menos esse. Então lembra que o Rzão, se você olhar para esse de cima aqui, o Rzão seria essa parte aqui, seria o Rzão de x, e o Rzinho seria essa parte aqui. Mas depende de onde está o seu eixo de rotação. E a mesma coisa acontecendo aqui. Aqui você está girando em torno do eixo y. Você está girando em torno do eixo y. Essa linha auxiliar, você passaria ela aqui perpendicular ao eixo de rotação. E esse eixo de rotação também não precisa ser o eixo y. Pode ser esse aqui, ó, só tem que ser paralelo ao eixo y. O eixo de rotação poderia estar aqui. E aí você olha, para você descobrir o Rzão, é a maior distância aqui do eixo de rotação até um ponto na região. Esse tamanho aqui todo que seria o Rzão. E o Rzinho seria esse tamanho de cá. Se o eixo de rotação estiver do lado de cá, se for o eixo Y, por exemplo, aí o Rzão já não leva em conta esse, leva em conta esse, que é o ponto mais distante. A distância daqui até aqui é que é o R grande. Então, o que você tem que fazer, e outra coisa que você observa aqui é o seguinte, aqui a variável independente é x. Você integra coisas em y, na variável y. Então aqui, por exemplo, já tem um problema. Se você vai girar em torno do eixo y e vai usar esse método de anel, aí já tem um pequeno problema aqui, porque aqui quem está isolado é o y. Então você precisaria do x isolado. Agora, se você tem assim, y igual ao arco secante, né? Arco secante de x, e você quer saber se é x igual a alguma coisa, então você precisa deixar o x sozinho. Se o x ficar sozinho aqui, como é que você faz o x ficar sozinho primeiramente? Aplica nos dois membros aqui a secante. Aí ficaria assim, ó, secante de y igual a secante do arco secante de x. Fechou, fechou, fechou. Secante do arco secante de x, da x, então vai ficar assim, x igual a secante de y. Quer dizer que essa curva da direita é o x igual a secante de y. Da direita, ó, da esquerda. A curva da direita é essa daqui.
E essa curva daqui é o x igual a 2. Uma linha vertical. Todos os pontos aqui em cima dessa reta aqui tem a abscissa 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Isso é uma reta vertical. Agora, eu disse a você, então nós estamos nesse caso aqui, né? Você vai traçar uma linha perpendicular ao eixo de rotação. Se fosse aqui também seria perpendicular ali, né? Uma linha perpendicular ao eixo de rotação aqui seria alguma coisa assim. Por exemplo, vamos colocar o y meu em qualquer lugar aqui. E aqui eu vou traçar essa linha e vou olhar agora para a maior distância e a menor distância até o eixo de rotação. A maior distância do eixo de rotação até um ponto da região é essa distância daqui até aqui. Essa distância todinha aqui é que será o meu R grande de Y. Essa vai ser o meu R grande. Então, nesse caso aqui, o meu R grande de Y, como é que eu calculo essa distância aqui? A distância esse eixo Y aqui tem um zero bem aqui embaixo, né? Como é que eu calculo a distância do 0 até o 2? É só 2 menos 0, né? Dá 2. Bom, então o Rzão está pronto. O Rzinho já é a menor distância de um ponto da região. Deixa eu pegar um negócio aqui. O Rzinho já é a menor distância de um ponto da região, então você vai olhar para esse ponto aqui até chegar no eixo de rotação. Então esse aqui é que será o meu Rzinho de Y. Agora, esse ponto aqui tem a abscissa 0. A abscissa desse pontinho azul aqui é essa aqui, ó, secante de Y. Se eu quero saber a distância entre esse pontinho azul e esse pontinho azul, é só pegar o ponto mais à direita menos o ponto à esquerda. Ou seja, pega a abscissa à direita, a abscissa aqui, ó, esse pontinho aqui é secante de Y. Esse aqui é 0. A distância do secante de Y até o 0 é só subtrair, esse menos esse. Dá só secante. Então ficou Rzinho de Y igual a secante de Y. Com isso, já tenho o Rzão, tenho o Rzinho. Posso dizer que o volume eu calculo assim. Agora é π, né? Ó, só π. Ah, esqueci de colocar a fórmula geral aqui, ó. A fórmula geral aqui é a mesma praticamente. Integral de C até D de Rzão de Y menos Rzinho de Y ao quadrado. Mesma coisa, ó. Então aqui vai ser π, integral de onde começa até onde termina, mas no Y. Nesse caso aqui começa no Y igual a 0 e termina no Y igual a π sobre 3. Então aqui vai ficar assim, integral de 0 até chegar em π sobre 3, do quadrado do Rzão, vamos escrever aqui, ó, Rzão ao quadrado de Y, menos Rzinho ao quadrado de Y, dy. Então ficaremos com integral de 0 até π sobre 3, Rzão ao quadrado está bem aqui, ó, 2 ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, está aqui o Rzinho, ó, o Rzinho vale secante, né? Ó, menos secante ao quadrado de Y dy. Então aqui, ó, você vai ter que integrar duas funções. Pelo amor de Deus, esse 4 aqui não pode sair da integral. Ele não está multiplicando, ele está subtraindo. Você só retira fatores, nunca parcelas. Então você vai ter que integrar esse 4 em relação a y e integrar secante ao quadrado em relação a y. Então aqui ficará assim, π vezes integral de 4 em relação a y dá 4y. E depois menos integral de secante ao quadrado. Essa é a integral número 7. Tangente. Então aqui vai ficar assim, ó, tangente de y variando de 0 a π sobre 3. De 0 a π sobre 3, né? Então tem que trocar agora o y por π sobre 3, depois trocar o y por 0. Então vai ficar assim, π vezes 4 vezes y vai ficar 4 vezes o y que dá π sobre 3, menos a tangente do y, que será a tangente de π sobre 3. A tangente de π sobre 3.
E depois tem que subtrair aqui do que acontece quando você trocar o y por zero. Só que a tangente de zero é zero e 4 vezes zero dá zero, então isso aqui tudo dá zero. Agora, aqui não tem o que fazer. E a tangente de π sobre 3? Tangente de π sobre 3 é a tangente de 60 graus, que é na raiz de 3, né? Então aqui vai ficar assim, ó, π, e aqui vai ficar 4π sobre 3 menos raiz de 3, unidade de volume. Deixa eu ver ali. Olha lá, ó, se não deu a mesma coisa. E o exercício está resolvido. Resolvemos o problema usando o método de anéis, que é fatiamento, né? Uma variação do fatiamento. E você vê que a gente chega ao mesmo resultado se resolvermos o problema pelo método de cascas cilíndricas. Só que nesse caso, veja que é muito mais apropriado você usar fatiamento do que você usar cascas. Oi? Quando que a gente pode determinar se a gente usa um método ou outro? Se só lê no enunciado? Não, lendo o enunciado você não vai conseguir não. Você vai conseguir escrevendo as duas integrais. Se você escreve essa integral aqui, aí você lembra, bom, integral de secante ao quadrado eu conheço, é tabelada. Se você chega na outra integral lá, você fala, ih, caramba, eu tenho que usar a integração por partes aqui. Então, depois que você escreve a integral, é que você consegue, sabe, só pelo desenho, só pelo enunciado, você não consegue. Beleza? Mas de qualquer forma, posso resolver pelas duas. Perfeitamente. Você pode fazer pelas duas maneiras. Ok? A menos que o enunciado explicite. Use o método de cascas para calcular o volume. Se falar assim, calcule o volume, fica à vontade. Aí você escolhe qual é o método mais apropriado. A propósito, tem situações que o próprio livro incentiva. Aqui mesmo tem, ó. Ó, tem uma seção aqui a partir do exercício 29, que ele fala assim, escolha entre os métodos de anel e casca. Então, cabe a você escolher qual é o método que você vai utilizar. Tá bom? Tome nota aí, vai.